E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Jonas Fernandes. Há uma batalha espiritual que acontece que muitas pessoas não percebem, né? A Bíblia fala que Jó já havia passado no capítulo 1 e 2 por várias situações difíceis, né? Ele já tinha perdido os seus bens, ele já tinha perdido sua família, ele já havia perdido a sua paz, a sua autoridade, e também a Bíblia diz que ele havia perdido a sua saúde. E em meio a tudo aquilo, Jó começa a falar, né? No capítulo 3, Jó começa a falar, a questionar Deus, a amaldiçoar o dia em que ele nasceu, porque ele não estava entendendo aquela situação. Na verdade, ele estava debaixo de um ataque do diabo. E agora Satanás lança o seu último ataque. Ele tenta atacar a alma de Jó. E eu vou falar isso para você agora. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva aí, ó. E também toque aí no like, né? Dê o seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e possa enviar para mais pessoas. Ok, pessoal? Muito obrigado aí. Bom, aqui no capítulo 4 agora, Satanás ele traz um ataque espiritual na vida de Jó, e muitas pessoas passam pelo que Jó estava passando aqui e não percebem. Quando Jó começa a lamentar, reclamar pelo dia em que ele nasceu, então é a hora de ele falar, é a hora que ele faz, o seu amigo, juntamente com mais dois amigos, vai falar. E na hora que ele vai falar, pelo fato de ele ser mais velho, ele vai citar aqui de onde ele tirou a sua fala, né? De onde ele percebeu o que estava acontecendo com Jó. Aqui no capítulo 4, se você analisar no verso 12, ele já diz o seguinte, que ele recebeu uma visita de um espírito, um vulto, enquanto ele dormia, foi falar com ele, né? Aquele espírito apareceu na hora do mais profundo sono. Então ele faz que ele não sabia se estava dormindo, se estava acordado, quando ele teve aquela visão, mas ele narra que um vulto foi até a hora, no momento que ele estava dormindo, e foi ali falar com ele. Olha o que está escrito aqui no capítulo 4, verso 12, diz assim: e disseram-me uma palavra em segredo, da qual os meus ouvidos captaram um murmúrio. Em meio a sonhos perturbadores da noite, quando cai um sono profundo sobre os homens, temor e tremor se apoderaram de mim e fizeram estremecer todos os meus ossos. Então ele faz que é a pessoa mais velha, e naquela época sempre o mais velho era quem falava primeiro, então vai falar. E a partir da fala de Elifaz, os outros amigos de Jó seguem a mesma linha, a linha acusatória, de acusar Jó. Você vai ver que Elifaz começa a acusar Jó. E essa é uma artimanha de Satanás. Então observe que Satanás, não satisfeito, vendo que Jó estava resistindo à enfermidade, todas as atrocidades que veio sobre a vida dele, ele manda lá um espírito visitar Elifaz para matar a alma de Jó na sua fala, no poder das suas palavras. E ali de noite, quando Elifaz está dormindo, aquele vulto aparece e toca no seu rosto e fala bem suavemente aos seus ouvidos. Vamos ver aqui o que ele disse. Versículo 15 diz assim: um espírito roçou o meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Observe que um espírito toca no rosto dele, e ele mesmo dormindo, ele percebe a presença desse espírito ali. Você sabia que muitas pessoas recebem esse tipo de luta, de ataque espiritual na sua vida? Aquele sonho que não deixa você ter paz, aquele sonho, aquela palavra que você escuta que não tem sossego, aquela coisa que fica aflorando nos seus pensamentos. Então aquele espírito toca no rosto de Elifaz naquela noite, antes dele falar com Jó, e começa a soprar nos seus ouvidos. O versículo 16 ele diz: e ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos, e ouvi uma voz suave que dizia, né? E aqui agora nós vamos ouvir o que a voz dizia.
Observa que esse espírito vem suavemente, mas vem causando medo e vem no terror noturno. A Bíblia fala no Salmo 91 sobre o terror noturno, né? É aquele espírito que visita à noite, aquele mensageiro de Satanás que vai lá para perturbar as pessoas. Quantas pessoas têm ataques de noite, têm aqueles pesadelos horríveis que não conseguem nem dormir, que não conseguem mais pegar no sono, então são debaixo de ataques de Satanás. É uma luta espiritual que a pessoa está passando, e o inimigo da alma, o inimigo de nossa alma, ele quer roubar a nossa paz de todos os jeitos. E aqui nós temos uma prova bíblica de que ele faz, antes de conversar com Jó, foi influenciado para influenciar seus amigos, para que todos acusassem Jó e que Jó tirasse a sua própria vida, porque foi isso que a esposa dele disse anteriormente: amaldiçoa Deus e tira a sua vida, morre de uma vez. Observe que o diabo, ele é furioso e ele ataca de todos os lados. E aqui no versículo de número 17, aí vem a fala do Espírito. Olha o que ele diz aqui: poderá algum mortal ser mais justo do que Deus? Aqui no verso 17, ele traz uma palavra lógica. Para convencer, ele faz de que era um espírito bom. Porque é uma palavra lógica, porque é verdade. Poderá algum mortal ser mais justo do que Deus? Claro que não. Não há ninguém mais justo do que Deus. A justiça é um atributo de Deus, é dele a justiça. Se há alguma justiça entre nós, essa justiça vem de Deus. Então aqui o Espírito começa a convencer a Elifaz, e também para persuadir a Jó e a seus amigos, que não há nenhum justo, nenhum mortal mais justo do que Deus. E essa palavra muito lógica traz para o coração de quem ouve uma mensagem muito boa, muito positiva. Mas logo depois ele diz aqui no versículo 18, né? Se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos e os acusa, olha só que ele está falando que Deus acusa os seus anjos. Ele está colocando Deus como um acusador dos seus anjos. Mas a Bíblia diz aqui ao contrário. A Bíblia diz aqui na Epístola aos Hebreus, aqui no capítulo 1, no versos 6 e 7, diz o seguinte: e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, ele diz: faz dos anjos espíritos e de seus ministros labaredas. Os anjos são criaturas de Deus. Deus fez os anjos para adorar, Deus fez os anjos para servir, Deus fez os anjos para guardar, Deus fez os anjos para agir em favor do próprio homem. Mas o Espírito está dizendo aqui a Elifaz, para dizer a Jó, e agora aqui Elifaz está dizendo a Jó, que Deus acusa os seus anjos, que Deus não concorda com os anjos e ele acusa. Olha aqui, nós lemos isso aqui, né? E no versículo 19, ele fala ali: quanto mais os que moram em casas de barro, cujos alicerces estão no pó, são mais facilmente esmagados que uma traça. Ele agora está falando sobre o homem, vai continuar falando sobre o homem, né? Que o homem ele é pequeno, que o homem mora em casas de barro, que o homem é menor que os anjos em poder, em autoridade, em glória. Então ele começa agora, diz que Deus era o acusador dos anjos, e agora ele está dizendo aqui que o homem é menor que os anjos e é insignificante. Ele continua dizendo no verso de número 20, entre o alvorecer e o crepúsculo são despedaçados e perecem para sempre, sem ao menos serem notados. Então ele está dizendo aqui que o homem não é percebido, que o homem é um ser qualquer, que o homem não tem valor. Por isso que Jó está assim, por isso que Jó está sofrendo. Satanás sempre vai tentar desvalorizar. Satanás sempre vai na guerra espiritual, vai dizer para você que você não tem valor. Vai dizer para nós que nós não temos valor. Vai diminuir o que nós estamos fazendo. Vai diminuir os seus sonhos. Vai diminuir seus projetos. A Bíblia é o contrário. A Bíblia fala que quando Deus fez o homem, no sexto dia, viu Deus que era bom. Deus gostou do que fez e chamou o homem de imagem e semelhança de Deus.
Aqui o Espírito fala o contrário, por isso que nós percebemos que esse Espírito é um Espírito maligno, é Satanás agora atacando a alma, para mexer com os sentimentos, para mexer com as emoções de Jó. Quantas vezes na nossa vida nós ouvimos uma palavra que vem de ao encontro da nossa alma, vem para nos ferir, vem para nos magoar, vem para roubar nossa alegria, vem para roubar nossa felicidade. Às vezes é falado por uma pessoa, às vezes é um pensamento, às vezes até um sonho. Meu amado, se você está numa luta espiritual, está debaixo de uma batalha espiritual, não aceite qualquer palavra para a sua vida, não aceite qualquer conversa para a sua vida, não aceite qualquer sonho. Olha o que a Bíblia fala a respeito de nós, aqui no livro de Salmos, capítulo 8, diz assim: quem é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pela vereda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Observa, meu amado, que Deus colocou o homem em cima da criação, que Deus fez o homem a coroa da criação. E aqui nós vemos esse Espírito tratando com ele, para ele conversar com Jó e dizer para Jó: olha, você não tem valor, Jó. Você está sofrendo isso porque você não vale nada. Você é um homem que mora em casa de barro. Você é um homem que nasce hoje e morre amanhã. Que valor tem o homem? Você está sofrendo porque você não tem valor para Deus. Você não tem valor para nada, você é insignificante. O que você faz é insignificante. Os teus projetos são insignificantes. Meu amado, observe que a astúcia de Satanás atacando a alma humana, né? Jogando sobre o homem uma coisa que ele não é, porque a Bíblia fala exatamente ao contrário. Agora nós vamos ver aqui no livro de Jó, capítulo 5, do versículo 26 ao 27, nós vamos ver aqui ele entregando para Jó, dizendo para Jó o que exatamente ele deveria fazer. Olha aqui o capítulo 5, do 26 ao 27. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Diz aqui, olha: você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Verificamos isso e vimos que é verdade. Portanto, ouça e aplique isso na sua vida. Você vai morrer cedo, porque ele fala aqui, olha, você irá para a sepultura em pleno vigor. Você está jovem, está forte, mas você vai morrer, porque você não merece viver. Não é isso que Satanás fala na cabeça das pessoas para levá-lo ao suicídio? Tira a vida logo, acaba com a sua vida. Por que você insiste? Por que você leva para frente isso? Por que você quer continuar vivendo? Você não está vendo que seus amigos se desprezaram? Olha a doença que está no seu corpo. Morreu tua mãe, morreu teu pai, você perdeu seus bens, perdeu seus negócios, sua empresa faliu, a sua casa arruinou, você não tem mais família, então tira a sua vida. Você vai morrer na juventude porque você não tem valor. Observa que obra satânica é essa, meu irmão. Mas eu quero motivar você nessa hora. Eu quero dizer para você: feche seus ouvidos para essas palavras ruins, para essas palavras malignas, essas palavras de destruição, de derrota, de morte. Não aceite, não concorde com isso, não acate, porque ela agora está falando para Jó. Ele está conversando com Jó e está falando: Jó, você precisa, nesse momento, saber que você vai morrer ainda jovem. Verifique minhas palavras e aplica isso na tua vida. Não tem jeito para você. Quem sabe você está aí ouvindo, assistindo esse vídeo e pensando na sua vida, nas lutas que você tem passado. Quem sabe você está debaixo de ataque. Eu quero motivar você a se levantar. Sabe por quê? O último versículo que eu vou ler para você está aqui no livro de Jó, 42, verso 7, quando Deus então repreende, ele faz. Olha, alguém vai dizer para mim: pastor Jonas, mas como você sabe que essas palavras vieram do espírito do diabo? É claro, nós já lemos o texto,
Mas olha aqui em 42:7 de Jó o que diz a palavra de Deus. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz, esse mesmo que estava lá tendo a visão. Olha o que Deus disse a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Ele enviou um espírito, o diabo, depois de ter colocado doença em Jó, depois de ter matado os filhos de Jó, depois de ter matado os animais, os empregados, ter colocado Jó na ruína para baixo, ter destruído a vida dele, agora ele tenta, vai lá persuadir Elifaz para que a mente de Jó se entregue à morte. Mas Deus repreende Elifaz, diz: olha, vocês falaram que é errado. Eu quero fechar esse vídeo agora dizendo para você que muitas são as nossas lutas, nós passamos por muitas tribulações. É verdade que nós somos atacados diuturnamente, mas se mantenha firme, meu irmão. Por maior que seja a luta, por maior que seja a batalha, por maior que seja espiritual a batalha que você está enfrentando agora, resista. A Bíblia diz na Epístola de Tiago: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Um forte abraço, meu irmão. Olha, se você não é inscrito, não se esqueça, clique aí em inscrever-se, tá bom? Dê o seu like e a gente se vê por aí em breve. Até o próximo vídeo. Forte abraço.